Gostaria de tirar uma dúvida. Estou começando na religião. E na hora de incorporar Exu, não sinto nada, nenhuma energia. E do nada já estou incorporado. Mas ouço, vejo tudo e faço movimentos. Aí não sei se eu ou a entidade, se é eu ou a entidade. Isso é normal? Cara, ver e ouvir é muito normal. Esse falar de que viu as coisas e ouviu enquanto estava incorporado tem sido um tabu nos terreiros até poucos anos aí. De uns anos para cá que o pessoal está começando a discutir esse tema, né? Eu sou um dos primeiros que veio para a rede social há muitos anos falar que eu também vejo e eu também ouço. E olha que eu sou o dono do terreiro e sou médio de muitos e muitos anos. E lá no terreiro ninguém duvida da incorporação, das minhas incorporações, né? Porque tem uma série de provas de que ali realmente existem entidades verdadeiras. Então vejam bem, com isso que eu falei até aqui, eu estou querendo dizer o seguinte: o fato de eu ver e ouvir não anula os poderes das entidades. É meio que indiferente a entidade te pegar mais ou pegar menos, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. O pegar que a gente diz é uma incorporação mais forte ou menos forte. Isso não anula o poder da entidade. O Exu Veludo ele diz lá para os filhos, lá do terreiro, meus filhos, né, seguidores dele, diz assim: o Exu, quando ele arria no ser humano, ele está limitado. Ele passa a ser limitado. Falando em poder, como o pessoal entende, eu diria o seguinte: ele tem mais poder estando fora do corpo, fora, entenda-se, não incorporado, do que propriamente incorporado. Aí foi perguntado, mas por que isso, Veludo? Não, porque quando eu me acoplo no ser humano, no médium, eu, eu estou dividindo também a energia do médium. Por isso que é pedido para o médium fazer banho de descarrego, fazer preceito, cuidar até o que come, aonde ele se expõe, as relações sexuais. Então, assim, se o médium está contaminado, ele contamina a incorporação também e, por sua vez, vamos chamar assim, dos poderes da entidade. Então, assim, vejam bem, o fato de ver e ouvir enquanto incorporado não prejudica ou anula os poderes da entidade, né? Então, quando a entidade vai atender alguém no terreiro, estando incorporado no médium, ela vai conseguir fazer o mesmo trabalho, desde que o médium ele não interfira, ele não passe à frente, porque o corpo é nosso, a vida é nossa, né? Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. É como se a gente tivesse uma palavra ali de stop que a gente pudesse dizer e interromper a incorporação. Não sei se estou sabendo explicar. Se, por exemplo, se o médium, estando vendo e ouvindo, ele sente um medo muito grande, ele quer fugir de alguma coisa, ele teria poderes, vamos dizer assim, para desligar aquela incorporação. Ou, em alguns casos, até passar à frente, a depender da consistência da incorporação. Então, eu volto a repetir. Eu não vejo problema de ver e ouvir, desde que o médium não passe à frente. Ver e ouvir é normal. A sensação que todo médium vai ter é que viu e ouviu a noite toda, estando incorporado. Na verdade, eu explico para os meus filhos. Eu sou todo errado de saúde, né? Se vou numa fila de banco, que hoje em dia não tem mais, graças a Deus, e fico lá uma hora em pé, eu quase morro de dor na coluna, eu quase morro de dor no joelho. Eu sou gordinho, bem gordinho, né? Então a gente sente um monte de dores. E dentro do terreiro, a pessoa fica 3, 4 horas incorporada, acorda como se não tivesse acontecido nada.
parece que se passaram 15 minutos. A sensação realmente é de 15 minutos. E a gente viu e ouviu a noite toda, né? A noite toda não, a impressão que a gente tem é que viu e ouviu a noite toda. Outro exemplo que eu dou é que às vezes a gente faz uma gira lá que a pessoa fica incorporada 3, 4 horas, mas a lembrança que ela tem, se juntar todas as cenas, é 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos. É difícil de explicar isso, porque tu sai de lá com a certeza que tu viu e ouviu tudo. Não viu e não ouviu tudo, né? Outra coisa que pode acontecer, durante a gira, o médium está vendo e ouvindo, dizendo, é eu que estou aqui, e após a gira, que desincorporou, ao passar de meia hora, 1 hora, 2 horas, tu vai esquecendo aquilo tudo, desde que não toque no assunto. Então lá antigamente, meus pais de santo, porque eu tive mais de um, mas os pais de santo diziam assim, ó, não se fala mais sobre a gira, tá? Eles botavam até medo na gente. Se tu ficar chamando Exu aí, vai vir, essas coisas aí, né? Então, era uma maneira de proibir de ficar falando o que tinha acontecido na gira para quem viu e ouviu, né? E mesmo quem estava desincorporado ficar comentando coisas com quem estava incorporado, porque daí se puxar lá do teu inconsciente o fio da meada de uma cena específica, tu vai acabar, o teu cérebro vai acabar resgatando essa memória. Então, coisas que tu não lembrava antes, ao passo que o pessoal começa a comentar, acaba que tu lembra tudo de novo, né? E coisas que poderiam ficar esquecidas. Parece que tá tão confuso o que eu tô falando, né? Eu tô falando assim, bem de coração mesmo que acontece, né? Eu acho que um dos temas que é mais falado hoje em dia na internet é sobre essa questão da incorporação consciente, semiconsciente, né? Alguns dizem inconsciente também. O fato é que assim, gente, é uma experiência muito pessoal, muito íntima de cada um. E falar sobre uma experiência muito íntima é como falar do que se sentiu durante uma relação sexual. Talvez o ápice para uma pessoa de uma relação sexual seja entendido por ela maravilhoso, e para outro maravilhoso da outra, se comparado for, são experiências totalmente diferentes. Então eu não estou sabendo dar esse exemplo. Né? De repente o cara faz um sexo muito ruim, mas como para ele aquilo, ou para ela aquilo é a única coisa que ela conhece na vida, então aquilo para ela é maravilhoso. De repente o outro que já conhece bastante, tem muita experiência nisso, sabe que o que aquela pessoa está fazendo, ela não conhece nada da coisa ainda, né? Eu não sei se isso faz sentido, mas a questão da incorporação é assim também. Médiuns novos têm uma tendência a perceber muito mais as energias na volta, porque não estão acostumados com ela, né? Eu sempre brinco, é que nem pipi de gato, né? Quando a gente chega numa casa de pessoas que tem muitos gatos, quem não cria gato sente um odor forte. Aquele que mora naquela casa já se acostumou, nem sente mais cheiro. Então a mesma questão é dessas influências de energias. Quem trabalha há muitos anos não percebe tanto as energias do terreiro, né? Aquela vibração assim, quanto quem está começando, porque quem está começando, qualquer mínima experiência é experiência forte por demais. Cada momento é hipervalorizado. Eu vi ontem, vieram aqui em casa umas netas de religião, e eu vi, elas são novas na religião, e eu vi elas conversando entre si ali, e elas falando de coisas que para nós é muito simples, muito comum, e elas enfatizando aquilo como se aquilo fosse o segredo dos segredos, né? E para nós aquilo é corriqueiro, né?